Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. A Volkswagen está cortando 100 mil empregos e fechando fábricas. Mas isso é só o começo. Ninguém está falando sobre a crise oculta de longo prazo que pode continuar pressionando as montadoras tradicionais pelas próximas 1 ou 2 décadas. Se elas durarem tanto tempo, é claro. Porque há cerca de 4 anos fiz um vídeo explicando por que encerrar a produção de motores a combustão é muito mais complicado do que parece para empresas como a Volkswagen. Porque quanto maiores eles são, mais complicado fica. Hoje, com a Volkswagen planejando cortes massivos de empregos e fechamento de fábricas por toda a Europa, o antigo alerta é mais relevante do que nunca. Porque a verdadeira dor não está apenas nas fábricas que eles estão fechando hoje. É a enorme obrigação que eles ainda terão com milhões de veículos a combustão interna e veículos híbridos plug-in em circulação pelas próximas décadas. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, há cerca de 4 anos, eu fiz um vídeo sobre como encerrar a produção de motores a combustão é um grande problema para as montadoras tradicionais, pois não é algo tão simples assim. Eu falei sobre a entrevista do Auto Outline Daily com James Martin, um especialista em motores da indústria. Então, vamos começar ouvindo ele novamente, porque mesmo que a Volkswagen queira cortar 100 mil empregos e fechar 4 fábricas aqui na Europa, isso não tem nada a ver com o encerramento dos motores a combustão. Isso virá como uma pressão extra, além de tudo o resto. Mas vamos ouvir isso do próprio James. Eu tive a responsabilidade de desenvolver um plano para tirar o motor LT5 de produção. Eu estava, na verdade, em Stillwater, na Mercury Marine, quando os últimos motores saíram da linha, porque minha equipe estava comprando eles para embalá-los e colocá-los em armazenamento para serviço de garantia. E isso, na verdade, foi só a cereja do bolo de todo o processo de transformar isso em um plano de produção. Mas, ao tirar esse motor de produção, acabamos tendo que gastar muito tempo trabalhando com os fornecedores existentes, explicando para eles que o volume deles vai de onde está para zero nesse período de tempo. E essa mensagem era ainda mais difícil para alguns, mas precisamos que continuem dando suporte à assistência técnica. Ainda precisamos que vocês deem suporte à substituição de componentes em garantia. E foi muito difícil para esses fornecedores. Alguns deles fecharam as portas durante o processo. Alguns deles fecharam antes mesmo dos motores saírem da linha. O que significa que o motor Fox vai sair de produção em algum momento, num futuro muito próximo. Isso precisa ser gerenciado não só dentro da Ford, mas também com cada fornecedor envolvido nesse projeto. E isso precisa ser feito de uma forma que, quando esses fornecedores finalmente desligarem as luzes, não seja antes. A Ford só termina sua obrigação quando instalar esses motores nos últimos veículos que vão recebê-los e também quando garantir o suporte e a manutenção desses motores nas mãos dos clientes. É um equilíbrio delicado que precisa ser mantido. E lembre-se, até mesmo os híbridos plug-in, que hoje sustentam a empresa, possuem motor a combustão interna que também precisa ser descontinuado. Como vimos em todos os mercados que atingiram 60%, 70%, 80%, 90%. É claro que os carros a combustão estão desaparecendo das novas vendas, mas os híbridos plug-in são claramente apenas uma etapa intermediária, já que também caem rapidamente, toda vez. À medida que mais e mais pessoas percebem que o veículo elétrico não exige toda aquela manutenção, serviço e reparos. Mas se você compra um híbrido plug-in, você tem exatamente o mesmo serviço, manutenção e reparos de um carro a gasolina, pois ele tem os mesmos componentes. Mas além disso, você está dirigindo por aí com uma bateria grande e pesada e um motor elétrico fraco. É realmente o pior dos dois mundos. Desempenho ruim tanto como elétrico quanto a combustão, com muito serviço, manutenção e reparos, além do maior risco de incêndio entre todas as motorizações. Só dizendo.
Quando as pessoas na Dinamarca, que é meu país, percebem que veículos elétricos são a melhor opção para o dia a dia, a mudança ocorre rapidamente. Mas isso não significa que não existam veículos a combustão nas estradas da Dinamarca ou até mesmo da Noruega, e isso vai se tornar um problema cada vez maior para as montadoras tradicionais à medida que avançamos nessa transição. O grupo Volkswagen entregou cerca de 983 mil veículos elétricos a bateria em 2025, de um total de quase 9 milhões de veículos entregues. Isso colocou a participação global deles em veículos elétricos a bateria em 10 a 11%. A Europa segue forte, mas globalmente ainda estão na casa dos 10%. Então, alcançar 100% de veículos elétricos a bateria, ou pelo menos 70 a 80% de eletrificados, conciliar a lucratividade, a concorrência dos fabricantes chineses e as metas regulatórias ainda vai levar até bem depois de 2030 para a maior maioria das montadoras tradicionais. A recente reestruturação, com fechamento de fábricas e cortes de empregos, responde em parte à transição lenta e ao excesso de capacidade das antigas linhas de motorização. Isso é só o começo. A descontinuação dos motores a combustão adiciona um longo passivo de obrigações. A discussão de James Martin no vídeo focou em quanto tempo os motores a combustão podem realisticamente durar e o que as montadoras devem fazer com seus enormes investimentos em motores, transmissões, fábricas e relacionamentos com fornecedores. Ele e outros analistas semelhantes há muito enfatizam que a transição é gradual por causa da renovação da frota, e não uma mudança repentina. Este é o motivo pelo qual a redução na produção de motores a combustão traz dores de cabeça adicionais ao fechamento de fábricas e cortes de empregos. Risco do ecossistema dos fornecedores. Primeiro, o risco do ecossistema dos fornecedores, ou seja, o problema da escassez de peças. Muitos fornecedores de primeiro, segundo e terceiro níveis são altamente especializados em componentes de motores a combustão, como motores, sistemas de combustível, transmissões, pistões, virabrequins, entre outros. Com o colapso na produção de veículos a combustão, fornecedores sofrem fortes quedas na receita. Alguns podem ter dificuldades para migrar para componentes de veículos elétricos, como baterias e motores, e acabar falindo ou deixando o mercado. Então isso terá grandes consequências para as montadoras. Mesmo que a Volkswagen pare de fabricar novos motores a combustão amanhã, eles ainda terão milhões de veículos a combustão nas ruas, sob garantia ou apenas precisando de manutenção e reparos pelos próximos 10 a 20 anos. Se fornecedores-chave desaparecerem à medida que a demanda despenca, as montadoras podem enfrentar escassez de peças, custos mais altos ao comprar de menos fornecedores restantes ou ter que recorrer a peças do mercado de reposição ou remanufaturadas. Ou terão que se integrar mais verticalmente, o que custa dinheiro e tempo, algo que a Volkswagen, claro, não quer gastar em uma tecnologia que está morrendo. Enquanto os fabricantes de veículos totalmente elétricos podem simplesmente aumentar a produção como se não houvesse amanhã. Analistas da indústria já apontaram repetidamente isso como um dos maiores riscos ocultos na transição, causando uma disrupção na cadeia de suprimentos dos veículos existentes, não apenas dos novos. O passivo de longo prazo das montadoras tradicionais é o peso das garantias, serviços e do mercado de reposição. Provavelmente, esse é o maior ponto de pressão contínuo sobre o qual ninguém realmente fala, mas é um grande risco para as montadoras tradicionais. As garantias continuam mesmo após parar de fabricar carros a combustão. Um veículo vendido entre 2026 e 2030 ainda pode estar na garantia até meados da década de 2030 ou até mais tarde. Milhões de veículos a combustão e híbridos plug-in continuarão na frota global por décadas. Mesmo em cenários de transição agressivos, como na China, os veículos a combustão não vão desaparecer das ruas até a década de 2030 ou 2050 em muitos mercados. As montadoras tradicionais continuam legal e reputacionalmente responsáveis pela disponibilidade de peças, reparos e recalls,
suporte técnico e treinamento para concessionárias, oficinas independentes, conformidade de emissões e atualizações de software em veículos mais antigos. Então, as montadoras tradicionais são obrigadas a continuar gastando tempo e dinheiro em uma tecnologia que já está morta. Isso vai criar muitos desafios para os veteranos da indústria, como manter ou estocar ferramental, moldes e inventário. Peças de baixo volume para carros a combustão ficarão caras, pois tanto o veículo quanto as peças perderão a economia de escala. A rede de serviços e a logística de peças terão que suportar 2 ou 3 tipos de trem de força simultaneamente por anos. Uma montadora como a BMW quer complicar isso ainda mais com 5 tipos de trem de força para o novo X5 deles. O mercado de reposição pode, é claro, ser lucrativo, mas isso exige investimento deliberado, plataforma digital de peças, programas de fabricação, alternativas de fornecimento com impressão 3D para evitar ficar refém de fornecedores em declínio. E além de tudo isso, se a Tesla realmente colocar seus cybercabs nas ruas aos milhões nos próximos 5 anos, fazer com que o custo por milha deles caia para talvez 20 a 30 centavos por milha, as pessoas provavelmente vão simplesmente abandonar seus veículos a combustão, já que será mais barato usar um serviço de transporte, só para manter o velho veículo a combustão funcionando que você já possui. Então, veículos autônomos podem fazer essa queda dos veículos a combustão acontecer ainda mais rápido. Você não pode simplesmente encerrar o negócio de veículos a combustão como se fechasse uma fábrica de modelo descontinuado. A base instalada cria uma longa e custosa cauda de obrigações. Isso aumenta ainda mais a pressão atual sobre uma empresa como a Volkswagen e outras montadoras do mesmo porte. A Volkswagen já está em uma situação difícil, com relatos de planos para uma grande reestruturação. Adicionar a camada de encerramento dos motores a combustão torna tudo ainda mais difícil, porque o fechamento de fábricas e a redução do número de funcionários visam, em parte, cortar custos fixos ligados ao antigo mundo dos motores a combustão. Mesmo que eles também estejam fechando a fábrica de Soical, na qual gastaram 2 anos e 1,2 bilhão de euros para reequipar há apenas alguns anos, essa fábrica também está em discussão para ser fechada, mostrando que nem os veículos elétricos da Volkswagen são competitivos. Mas você ainda precisa de algumas capacidades ou de relacionamento com fornecedores para dar suporte à frota existente pelos próximos 15 a 20 anos. Isso cria uma transição em 2 velocidades. Corte agressivo de custos e investimento em BEV de um lado, enquanto mantém a infraestrutura de suporte à linha antiga do outro. Algo com que a Tesla não precisa se preocupar. Lembra quando Bob Lord comentou que as montadoras tradicionais compensavam os prejuízos com veículos elétricos por meio das vendas de carros a combustão? Bem, a Tesla conseguiu encontrar uma forma de vender veículos elétricos de forma lucrativa e agora estamos mais avançados na transição e as vantagens de ter veículos a combustão vão se tornar um enorme peso preso às pernas deles. Um problema que a Tesla não enfrenta. Isso vai desacelerar a melhora do fluxo de caixa e aumentar o risco de execução. Esse é exatamente o tipo de complexidade que Martin e outros analistas vêm destacando há anos. A era dos motores, a combustão interna não acaba simplesmente quando o último carro deixa a linha de montagem. Esse é o momento em que empresas de veículos elétricos dominarão com mais lucro e custos menores, enquanto montadoras tradicionais lidarão com a longa cauda de garantias, serviços e reparos. E para piorar, as montadoras europeias tradicionais perdem rapidamente o mercado chinês, enquanto a transição para veículos elétricos ocorre muito mais rápido do que empresas como a Volkswagen conseguem acompanhar. Como eu disse, a Volkswagen tem apenas cerca de 10 a 11% de veículos elétricos, mas a China já está em torno de 35% de veículos elétricos. Mas o problema maior é que os chineses não querem os veículos elétricos alemães ou europeus. Como pudemos ver no primeiro trimestre de 2026, toda a indústria automobilística alemã vendeu menos de 20 mil BEVs em todo o primeiro trimestre na China, o maior mercado automobilístico do planeta. Para comparação, a Tesla vendeu cerca de 113 mil sozinha.
Isso deve mostrar o quão insignificantes os alemães são no mercado de BEVs da China, para o qual todo o mercado está se voltando. É o maior mercado automobilístico do mundo. E não, a Tesla não está enfrentando um problema de demanda na China. A Tesla está tendo um desempenho excelente na China, como você pode ver. Mas, ao mesmo tempo, uma empresa como a BYD vendeu cerca de 73 mil unidades na Europa no primeiro trimestre. E cerca de 30 a 35 mil dessas provavelmente eram BEVs, já que eles não divulgam a divisão exata entre híbridos e BEVs. Então, a BYD já é maior no mercado de BEVs da Europa do que toda a indústria automobilística alemã no mercado de BEVs da China. Isso mostra como os chineses estão chegando rápido à Europa. Já que os europeus não parecem ter problema em comprar BEVs chineses, enquanto os chineses têm com os BEVs ocidentais, exceto a Tesla, é claro. No total, provavelmente cerca de 120 mil BEVs de marcas chinesas foram vendidos no primeiro trimestre de 2026 na Europa. Então, os BEVs chineses provavelmente têm uma presença cerca de 6 vezes maior na Europa do que toda a indústria automobilística alemã tem no mercado de BEVs da China. Portanto, quanto mais rápido os chineses estão mudando de veículos com motor a combustão e híbridos plug-in para BEVs, mais rápido será a queda das montadoras tradicionais na China. E quanto mais rápido eles encerrarem a produção dos motores a combustão, mais difícil será equilibrar a cadeia de suprimentos para garantias, serviços e reparos. Uma empresa como a Volkswagen está apenas cerca de 10% nesse processo de transição dos veículos a combustão para os BEVs. E eles já estão falando em demitir 100 mil funcionários, fechar fábricas e sentindo a pressão sobre seus lucros, cortando custos em todos os lugares possíveis. Mas ainda falta cerca de 90% da subida. Eles estão literalmente parados ao pé da montanha, ofegantes. Mas a verdadeira subida ainda nem começou. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.